no mais alto e elevado trono desse universo. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Hoje pela manhã, nosso irmão compartilhou a respeito das grandes vitórias alcançadas pelo nosso amado Senhor. Ele é o grande vencedor sobre o mundo, sobre a morte, sobre o diabo e tantas outras realidades de vitória. Ele está sentado numa posição que sempre foi dele. E a cantamos há pouco. Como que nós podemos combinar isso na nossa cabeça? Um rei majestoso desse universo, vestido com aventais de servo, ajoelhando-se diante dos seus discípulos e lavando os seus pés. Vocês já conseguem conceber isso? É algo que está além da nossa compreensão. Que Senhor é esse que você tem, meu irmão, minha irmã? Digno de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação, de todo reconhecimento, de toda majestade, de toda beleza. O nome dele é Jesus. Jesus. Jeová Sus. Eu sou a salvação. Esse é o significado desse nome tão precioso, tão doce, tão maravilhoso, Jesus. Vamos orar, vamos pedir que sejamos socorridos nessa noite, que o Espírito Santo, que tem esse glorioso ministério de jogar todo o farol nele, todo o farol na sua preciosa obra, que ele nos socorra, como já o tem feito até esse momento. Mas vamos clamar ao Senhor, vamos pedir que ele nos ajude. Nos dirigimos a Ti, amado Pai Celestial. Nos dirigimos a Ti, mas no nome do Teu Filho. Sim, Senhor. Aquele que é o amado do Teu coração e é o amado da nossa alma. Nós pedimos, amado Pai, abra os nossos olhos espirituais. Nós desejamos ver a beleza do Teu eterno propósito, que foi estabelecido em Cristo, no Teu Filho, antes da fundação do mundo. De modo especial nós Te pedimos, amplia em nossos corações a compreensão dessa maravilhosa visão celestial. Vem mostrar-nos, Senhor, o que realmente isto significa. Vem trazer a revelação das implicações dessa preciosa verdade em nossas vidas. É o que nós Te pedimos, é que nós Te rogamos no nome do Teu precioso Filho, Jesus. Amém. Vamos deixar um texto em leitura aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Atos 26, verso 19. A palavra de Deus assim diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Esse texto. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O encargo que eu tenho no meu coração para estar partilhando com os meus irmãos, hoje e talvez mais 2 ou 3 reuniões, então está dentro dessa realidade que eu vou apresentar para vocês agora. Hoje, com a ajuda do Espírito, vamos estar apresentando para vocês o que seria esta visão celestial. Na segunda mensagem, que está diretamente conectada a esta, vamos falar da vocação celestial. Qual é o nosso chamamento? O que isto significa? Na sequência, na outra mensagem, vamos estar falando sobre a casa de Deus, ou a igreja de Deus. Isso com a ajuda do Senhor. Se for necessário, nós podemos prolongar com uma outra mensagem posterior. Mas essas 3 mensagens são extremamente importantes, vocês vão entender o porquê. O encargo meu para essa noite é para sermos despertados pelo Espírito Santo a respeito dessa maravilhosa e gloriosa visão celestial. Preciso dar uma palavra aos meus irmãos para vocês compreenderem o porquê nós vamos estar tratando e até mesmo revendo alguns pensamentos que em algum tempo atrás já foram expostos aqui a muitos irmãos. Então, é possível que muitos dos meus irmãos aqui já tenham enfrentado algumas perguntas do tipo assim: por que vocês reúnem dessa forma? Primeira pergunta. Por que vocês não têm uma placa denominacional? Por que vocês, como é o nome da igreja de vocês? Não é isso que muitas vezes nos perguntam, não é? Vocês são os desigrejados ou desplacados?
Quem são vocês? Essas perguntas surgem e, para mim, algumas vezes acontecem. Outra questão: vocês se revoltaram contra alguma liderança? Ou vocês se rebelaram contra algum sistema? Então vocês devem ter criado um estilo mais leve de reunião. Então as pessoas vão entabulando nas suas mentes aí e vão pensando muitas coisas a respeito daquilo que tem acontecido conosco aqui. São perguntas e são plausíveis, né? Mas o que motivou, né? Uma outra pergunta que a gente ouve. O que motivou a vocês andarem dessa forma, a agirem como vocês agem? O que levou vocês a isto? E há aquela pergunta que é fatal: como é o nome da igreja de vocês? Como é o nome da igreja de vocês? E uma acima dessa: e o nome do pastor da igreja de vocês? É assim que as pessoas nos abordam e querem saber, não é verdade? Vocês possivelmente já foram abordados com esse tipo de pergunta, tá? E para eu colocar algumas questões, finalizando essa parte introdutória, quero assim dizer em expressão geral que nós amamos a todos os irmãos em Cristo desta cidade e desse planeta. Nós somos um com todos aqueles que confessam o Senhor Jesus, que estão congregando nos mais diferentes contextos. São alvos do nosso amor. Nós temos a nossa destra de comunhão estendida a todos os irmãos dessa cidade. Tá? Nós fazemos parte de uma mesma família, a família de Deus. Uma outra coisa que ainda digo para vocês antes de nós entrarmos na nossa reflexão, afirmando aqui: nós não somos mais espirituais do que ninguém. Não somos uma elite espiritual. Pelo contrário, nós somos os mais fracos, totalmente dependentes do Senhor. Simplesmente somos um pequeno rebanho que tem buscado servir ao Senhor, reconhecendo a nossa grande falência e necessidade. Contudo, temos buscado socorro no Espírito Santo para sermos fiéis ao chamado que Ele tem feito a nós. Então, essas perguntas que eu levantei para vocês, elas são muitas vezes feitas, não só a mim, mas a muitos de vocês. E nós ficamos aí buscando algum tipo de resposta. Então, o objetivo da mensagem desta noite e das duas sequenciais que nós teremos é, através dessas mensagens, trazer a luz ao nosso coração aí, e vem com essa luz a resposta a estas perguntas. Tá? E hoje, então, nós vamos começar falando sobre a questão da visão celestial. Na oração eu mencionei para vocês aqui para que o nosso bondoso Pai Celestial pudesse ampliar a nossa compreensão a respeito do seu eterno propósito que foi estabelecido em Cristo antes da fundação do mundo. Essa expressão, ela é uma expressão muito importante e ela, lógico, ela não pode ser definida em poucas palavras. Vou dizer algo bem rápido para vocês que não completa tudo o que significa o eterno propósito de Deus, né, estabelecido no seu Filho antes da fundação do mundo. Então vamos colocar da seguinte forma aqui: a vontade do Deus Todo-Poderoso é que, através da igreja, o Pai tem uma família composta de muitos filhos parecidos com o seu Filho maior, Jesus Cristo. Então a primeira pessoa da Trindade é perfeitamente atendida pela expressão da igreja como uma família. A segunda pessoa da Trindade, que é o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele terá um corpo composto de muitos membros que expressam o seu próprio caráter. Então a segunda pessoa da Trindade, pela igreja, será atendida, porque o Senhor Jesus Cristo terá um corpo composto de muitos membros que expressarão o caráter santo e perfeito de Cristo. E por fim, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, também será atendido pela igreja, porque a igreja, se constitui em um templo composto de muitas pedras, as pedras vivas,
que reluzem as belezas, as expressões das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Então a igreja atende às realidades, vamos colocar, se essa palavra é perigosa, necessidade, né, para Deus Todo-Poderoso, né? Mas ele atende os anseios do Pai, como uma família, atende aos anseios do Filho como um corpo e atende os anseios do Espírito como um templo. O templo como pedras vivas, o corpo composto de muitos membros e a família composta de muitos filhos. Compreendem? Isso é o eterno propósito de Deus. Um dos aspectos, não é lindo isso? Então vejam como, começando esse assunto para vocês, mostrando dessa forma, para a gente ver a riqueza que envolve o participarmos da realidade espiritual chamada igreja. A igreja. E hoje nós vamos estar falando a respeito da visão celestial. O que é isto? O texto, então, que nós acabamos de ler, né, Atos 26, 19, Paulo está diante do rei Agripa, e era um rei muito importante, ele estava ali defendendo-se, porque ele estava preso, prestes a ser enviado para Roma. E dentro de um momento juntos ali, Paulo chega para o rei Agripa e diz estas palavras: não fui desobediente à visão celestial. Vamos lá, vamos levantar 3 perguntas aqui para os irmãos anotarem e pensarem sobre isto. Qual é a importância dessa visão, a visão celestial para a igreja? Qual é a importância? Nós vamos responder essa pergunta. Qual a importância? A segunda pergunta: o que Paulo realmente viu? Qual foi a visão de Paulo? Ele teve uma visão celestial. Que visão é esta? Nós vamos verificar. E a terceira pergunta, que está conectada também às outras 2 anteriores: o que vem a ser, de fato, a visão celestial? Então nós temos 3 perguntas aqui para avançarmos dentro do nosso pensamento. Dentro da primeira levantada, né, qual a importância desta visão para a igreja, a visão celestial? Então vocês podem abrir comigo em Provérbios 29, verso 18. Provérbios 29, verso 18. Ali há um texto muito esclarecedor para nós. E há uma versão especial que talvez a sua traga uma palavra aqui que é em destaque, que eu vou chamar a atenção dos meus irmãos. Provérbios 29, verso 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler na minha versão, que não é a melhor tradução, depois eu vou dar a palavra correta para vocês aqui. Na minha versão diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. No lugar dessa palavra profecia, se você buscar lá nas suas pesquisas, a melhor palavra aqui é visão. Visão. Não havendo visão, o povo se corrompe. Então nós estamos pegando esse texto aqui, associando ao que nós estamos buscando responder, né? Qual a importância dessa visão para a igreja? Sem visão, o povo se corrompe. Sem a visão, o povo não tem norte. A visão celestial do povo de Deus é para que nós tenhamos um rumo certo. Queridos irmãos e irmãs, sem a visão celestial, a igreja ela não tem rumo. O povo de Deus ele fica desorientado. É como um barco à deriva. Então nós vamos verificar a importância, segundo a palavra de Deus, da visão celestial para a igreja. Quando nós temos a revelação desta visão, nós sabemos de onde fomos tirados, ou seja, quem éramos, o que somos hoje e para onde estamos indo. Nós temos absoluta convicção. Então isso faz parte da visão celestial. Sem essa visão, nós andamos como o povo de Israel andou em círculo no deserto. Nós vamos fazer aquilo que achamos melhor. O último versículo do livro de Juízes, do último capítulo, que é o capítulo 21, o verso é 25, você pega o último de Juízes, você vai ler lá que cada um fazia o que melhor lhe parecia. Ou seja, aquele povo estava tão desorientado que eles faziam aquilo que melhor entendiam no coração.
Isso não pode acontecer. Irmãos, nós, como povo de Deus, nós devemos saber de onde fomos tirados, onde nós estamos hoje e para onde estamos indo. E isso é possível, e isso é realmente importante para que nós tenhamos um alvo. Um alvo. Ainda não dei a definição que vou fazer logo mais para vocês. O que significa, então, em uma sentença, o que é visão celestial. Na segunda pergunta, que eu levantei para vocês, o que Paulo realmente viu, qual foi a sua visão? Respondendo de maneira muito direta, ainda que nós vamos ver e trazer luz pela palavra de Deus para vocês, o que foi que Paulo viu? Então, o que é visão celestial? Ele viu a igreja, ele viu a Cristo primeiro, e depois ele viu a igreja. A visão celestial envolve, primeiramente, termos os olhos abertos para vermos a Cristo como cabeça, o preeminente, e em segundo lugar, enxergarmos o seu corpo. Vamos mostrar isso pela palavra aos irmãos. Ele viu a Cristo, e não somente a Cristo, ele viu a sua amada igreja. Então, a definição está aí. Depois nós vamos mostrar na palavra de Deus por que eu estou falando com tanta ênfase que a visão celestial, primeiramente, é termos os olhos abertos para enxergarmos a Cristo, o cabeça, e em segundo lugar, o seu corpo, a igreja. Isso é visão celestial. Tudo começa aqui, ok? Essa é a grande, importante verdade para o nosso coração. Então, aí a terceira pergunta envolve algo que já estamos falando. O que seria a visão celestial? É vermos a Cristo como cabeça e a igreja como o seu corpo. Simples assim. E no desenrolar aí da mensagem, nós vamos ter clareza fundamentada na palavra de Deus. Mas guarde no coração de vocês, visão celestial é vermos a Cristo como cabeça e a igreja como o seu santo corpo. É muito importante isso. Algo que eu destaco aqui na própria experiência do apóstolo Paulo, nós só podemos explicar Paulo e o seu ministério através dessa visão celestial. É impossível nós explicarmos o apóstolo Paulo e toda a sua obra se não for olhando nessa perspectiva da visão celestial que o governou, o dirigiu por todo o seu ministério. Ele viveu em função da visão celestial. O que deve acontecer conosco é exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Devemos viver em função dessa visão celestial. Ele teve essa visão. Deixa eu fazer um parêntese rápido aqui. Como eu disse na introdução, a primeira mensagem, que é a visão celestial, ela está diretamente conectada com as demais, em especial com a segunda, que é a vocação celestial. Porque eu posso ter uma visão, mas essa visão ela pode não representar nada para mim. E eu torno-me apenas um visionário. Eu contemplei uma verdade, mas ela não surtiu efeito no meu coração. Então, a visão mais a cruz leva-nos para a vocação. Então aí há a realidade da cruz, que vai tornar essa visão em algo extremamente prático. Mas esse é o parênteses que eu fecho aqui, que nós vamos estar tratando posteriormente com os irmãos. Então, aqui nós estamos diante dessa situação que eu estou colocando para vocês. Paulo não pode ser explicado à parte dessa visão. Paulo está dando, diante do rei Agripa, aqui um testemunho depois de 22 anos desta revelação. Não foi no dia anterior. Então pense aqui, 22 anos aqui. 22 anos havia se passado. E Paulo está colocando esta verdade como se o dia anterior ele tinha recebido essa visão. Então isso nos mostra que o que governava a vida de Paulo era esta visão celestial. Pelo que, ó rei Agripa, depois nós vamos posteriormente considerar, eu não fui desobediente à visão celestial. Isso implica saber que ele foi governado por essa visão em todas as suas expressões de ministério, sempre. E o que deve acontecer com você, meu irmão, e comigo também, comigo e com você, minha irmã, com todos nós, é sermos governados por essa visão. 22 anos depois, estava vívida, estava
realmente em vida a revelação no coração do apóstolo Paulo de que ele era governado pela visão celestial. Agora, vamos considerar, olhando os textos da palavra de Deus, para trazer luz e firmeza ao coração dos meus irmãos. Vocês vão entender muitas coisas. Vamos voltar aqui algumas páginas dentro do livro de Atos, no capítulo 9. Se estamos em Atos, estávamos em Provérbios. Agora, Atos capítulo 9. Quando nós entramos no capítulo 9, nós temos aproximadamente 7 anos depois do Pentecostes. Tá? Só para vocês se localizarem em questão de tempo. O Pentecostes já tinha acontecido há 7 anos anteriores aqui, os 7 anos. Então Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, entra em cena aqui. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, e vamos fazer uma leitura até o versículo 18, porque envolve tudo aquilo que queremos falar para os irmãos nessa noite. 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém saber. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, a ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado por Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou para a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram os olhos como que de umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. Aqui está. Esse texto longo, ele precisa ser dividido em 2 sessões para nós compreendermos a visão celestial, que compreende a visão de Cristo e a visão da igreja. Tá? Tem 2 sessões aqui que nós já vamos verificar. Mas o que eu quero destacar inicialmente aqui, que quando Paulo estava indo em direção a Damasco, houve o quê? Houve um choque, houve uma colisão entre 2 visões. A visão de Saulo, fariseu, era uma visão carnal, religiosa, belicosa. E, por outro lado, a visão vinda do céu. Então, estamos juntos. Houve uma colisão aqui. Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, que se constituiria Paulo futuramente, ele com aquele espírito raivoso, cheio de ódio no coração, cheio de ameaças no coração,
Tinha uma visão clara, carnal, completamente fora de controle. Mas quando essa luz veio do céu, houve um choque de visões. Não foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso que aconteceu. Quando do céu a luz brilhou, Saulo foi aniquilado e a sua visão carnal foi totalmente destruída. É isso que aconteceu na leitura que acabamos de fazer. A visão celestial acabou com Saulo e produziu, a gente vai ver mais adiante, né? Ele não seria chamado mais Saulo, e sim Paulo. Então, acabou com Saulo e produziu um Paulo, porque ele viu o Senhor, ele viu Jesus como o Senhor. Estamos falando então já alguns detalhes sobre o primeiro aspecto que envolve a visão celestial. Deixe-me observar no versículo 4 que nós lemos, um verbo muito importante que está aí. Versículo 4, no início diz assim: e caindo por terra, depois da visão ter vinda sobre Saulo. O que aconteceu com ele? Ele caiu por terra. Caindo por terra, né? Esse verbo aqui, caindo, é um verbo muito especial quando estudado. Ele é piptos, significa cair como cadáver, cair como se não tivesse possibilidade alguma de se levantar daquela queda. É cair como um cadáver. É exatamente o significado deste verbo cair que aparece aqui. Então é algo muito forte, não é apenas um tropeção, é uma queda, e uma queda realmente definitiva, caindo por terra. Extremamente importante para nós. Caiu como morto, como cadáver. Essa foi a queda mais abençoada que aconteceu na vida de Paulo. Essa queda precisa acontecer com todos nós, para que quando de fato nós tivermos a ampliação dessa visão, nós nos lancemos por terra, ou sejamos lançados por terra. E tenho absoluta certeza, depois dessa queda, o curso da vida de Saulo mudaria radicalmente. Tamanho foi o impacto daquela visão. Aquele que era o grande e terrível perseguidor da igreja se tornaria o maior de todos os apóstolos, porque ele teve uma visão. Primeiramente, estamos vendo, já vamos verificar diretamente o aspecto da visão, mas quando a luz veio, o lançou por terra e ele caiu, lembre-se, como um cadáver, completamente impotente de reagir. E esta visão, né, isso tudo que aconteceu com Saulo, iria mudar de modo definitivo todo o trajeto da história deste homem. Isto é o que precisa acontecer com cada um de nós, de uma maneira real. Nós precisamos, é verdade que muitos de nós temos uma compreensão dessa visão celestial, mas ela precisa ganhar mais nossos corações. Ela precisa invadir mais no nosso mais profundo ser, para entender o que ela significa. Paulo foi as últimas consequências. Por isso que, lembre-se, lá quando ele estava diante do rei Agripa, 22 anos depois, ele falou assim: não fui desobediente à visão celestial. É isso aqui que ele está falando. É essa visão aqui. Ele está remetendo-se a 22 anos atrás, é o que estamos estudando agora. Então ele viu a Cristo, ele viu a Jesus. Então vimos aqui. Agora, dentro do mesmo versículo 4, consideramos o verbo cair, piptos, cair como cadáver. Versículo 4, põe teus olhos lá de novo. Quando ele cai por terra, ele ouve uma voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele ouve uma voz. Ele é lançado por terra, ele ouve uma voz. Mas irmão, irmã, ele não estava perseguindo Jesus. Jesus falou assim: Saulo, você está me perseguindo. Saulo falou: não estou te perseguindo, estou perseguindo os, como vimos anteriormente, os do caminho aí, os cristãos. Eu não estou te perseguindo. Para Saulo, Jesus era um cadáver que tinha sido roubado do túmulo, escondido pelos discípulos. Para Saulo, Jesus era um morto. Era alguém que não existia, alguém que estava na história da cabeça desses discípulos, como antigamente era um chamado, né? Aqueles do caminho, o caminho Jesus. Então Saulo, ele não admitia a existência de Jesus. Então quando Jesus, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele poderia falar assim: Saulo, Saulo, por que você persegue meu povo? Saulo, Saulo, por que você persegue os do caminho? Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Olha só a importância dessa visão.
é extremamente fundamental para nós entendermos aqui. O princípio fundamental que o Senhor Jesus está estabelecendo aqui é o seguinte: perseguir a igreja é perseguir a Ele mesmo, o Senhor. Perseguir o corpo é perseguir a cabeça. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Tocar no corpo, tocar na igreja, é tocar no cabeça, é tocar no Cristo. Olha o princípio maravilhoso que estamos tirando aqui do versículo 4. Então vem a luz, Paulo cai como morto, ele não tem mais como sair dali. Aí eu ouvi uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Entabulamos uma suposta conversa aqui. Não estou te perseguindo, Jesus, eu estou perseguindo esse povo aí. Não, você está me perseguindo. Mostrou uma perfeita unidade entre Cristo e a igreja. Mostrou uma perfeita unidade entre o cabeça e o corpo. Visão celestial, ela começa aqui. Saulo teve seus olhos para ver que Jesus é o Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que princípio maravilhoso nós temos aqui. O Senhor revela que há uma perfeita unidade entre Ele e a sua igreja, entre o cabeça e o seu corpo. Irmão, nós estamos unidos a Cristo de modo eterno e indissolúvel. Pense na figura da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim dá fruto, Ele vai podar para que dê mais fruto. Ele vai passar a tesourinha, vai cortar todos aqueles galinhos que não vão produzir nada, só vão roubar, vai distrair as uvas. Então Ele vai trabalhar. Mas o que acontece? Olha só que união perfeita entre os ramos, ou aqueles galhos ligados à videira, e a videira nos ramos. Pense agora. Aqui, vamos pensar num diálogo aqui entre os ramos da videira e a própria videira. Os ramos poderiam dizer assim para a videira: nós não podemos produzir as uvas se nós não estivermos em Ti. Ah, Senhor, que ligação eterna, que ligação maravilhosa é esta. O surpreendente é nós ouvirmos a videira, aquele caule, dizer o seguinte: mas eu também não posso mais viver sem vocês. Como eu vou produzir as minhas doces uvas? Como vou produzir os meus frutos se não for através de vocês? Percebe a identificação perfeita entre Cristo e a igreja? Por isso que a igreja também é o homem corporativo. A igreja é o corpo de Cristo ligado ao cabeça. Veja a importância da visão celestial. Então Paulo, ele está mostrando para nós aqui que quando ele estava indo furiosamente, e a Bíblia fala, né, quando nós lemos no capítulo 9, versículo 1, respirando ainda ameaça. Sabe qual que é a ideia aqui? Como um touro esbravejando, bufando, babando de ódio no coração para atropelar todos aqueles que estão diante dele. Esse é o Saulo, que com esta visão foi confrontado com a visão celestial e ele caiu por terra como morto. Aí vem a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Entende o princípio? Estou insistindo para vocês entenderem. Esse princípio da nossa ligação eterna e indissolúvel com Cristo, a ligação de Cristo com a sua igreja. Isso é maravilhoso. Você está ligado de modo eterno e absoluto. Júnior, você já pensou nisso? Sapias, já pensou nisso? Você está ligado a Cristo de modo eterno, indissolúvel. Não tem quem pode separar. Isso é maravilhoso. Isso vale para cada um de nós. Essa ligação maravilhosa. Então já vimos algumas coisas importantes aqui. Então, repetindo, o Senhor vê essa perfeita unidade entre Cristo e a igreja, entre a cabeça e o corpo. Agora Paulo vai fazer duas perguntas. Uma nós vamos tirar daqui. Olha só, veja a sequência. Paulo vai para o chão, aí vem a voz do Senhor. Paulo, ele fala, ele vai reagir diante da fala do Senhor. Aí o versículo 5 diz assim, a primeira pergunta: e ele perguntou: quem és tu, Senhor? Essa é a primeira pergunta. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas interessante, se nós destacarmos aqui a importância da palavra que Paulo usa, Senhor, é Kyrios. E essa palavra só pode ser aplicada a Deus ou ao Messias.
Quem és tu, Deus? É como se ele falasse: quem és tu, Javé? Ou Yavé? Quem és tu, Jeová? Então Saulo, ele percebeu que ele estava diante de, realmente, o Messias, diante do Deus que estava ali na presença dele. Então a pergunta primeira é essa: quem és tu, Kyrios? Quem és tu, Senhor? Quem é? Aí vem a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É impressionante. O Senhor Jesus insiste aqui: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido, e juntamente comigo, juntamente a essa perseguição dada a mim, você tem perseguido meu povo. Ele não fala isso. Você tem perseguido a mim, porque a ligação do cabeça e o corpo é perfeita. É absolutamente perfeita. Agora nós precisamos ir em torno de 20 anos adiante, não os 22 anos, mas há 20 anos adiante, porque Paulo vai viajar na sua primeira viagem missionária, depois ele vai voltar, 2 anos dura, depois ele vai fazer a segunda viagem, vai durar em torno de mais 2 anos, depois ele vai fazer a terceira viagem, que ele vai para Éfeso, depois ele vai fazer uma visita à Macedônia, a visita à Grécia, aí ele vai para Jerusalém, e lá ele é preso. Lá ele é preso. E ele é preso e é levado então para o interrogatório diante da liderança. O que ele vai lembrar desse episódio? Vamos lá, capítulo 22 do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Todo o cenário, né? Vocês podem ler, nós não vamos fazer isso. Vai do versículo 4 ao verso 21, mas nós não vamos nos ater em ler todo esse texto, porque Paulo está diante aí dos fariseus, dos escribas, dos importantes da religião judaica, apresentando a defesa para eles, a defesa referente a ele mesmo. Aí ele vai falar muitas coisas, mas vai chegar no versículo 10, 22, 10, lembre-se, nós estamos agora 20 anos depois. Jesus, ele está lembrando daquilo que aconteceu com ele no que estamos relatando em Atos 9. E aqui está a segunda pergunta que o Espírito Santo recupera para nós. Versículo 10. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Então a primeira pergunta: quem és tu, Senhor? A segunda é: o que farei, Senhor? Então o Espírito Santo nessa passagem recupera tudo aquilo que aconteceu na estrada de Damasco, que lá só está revelado para nós a primeira pergunta. Na sequência Jesus fala assim: mas entra em Damasco, entra na cidade, porque lá te dirão o que você deve fazer. Mas aqui o Espírito Santo recupera a pergunta que Saulo fez: que farei, Senhor? Esse é o ponto. Aí o Senhor mesmo responde: levanta-te, entra em Damasco, pois lá te dirão o que você deve fazer. Essa é a grande... Uma palavra que eu quero destacar para vocês na leitura feita, na minha versão, no final diz assim, né? Pois lá te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Essa palavra ordem para Saulo de Tarso não era uma palavra fácil. Era uma palavra extremamente forte, porque ele era um homem de peso, era um homem que comandava, era um homem que mandava, era um homem que estava à frente, era um homem que tinha uma posição de autoridade. Então veja só que você vai entrar em Damasco e você vai realmente fazer tudo aquilo que te for ordenado a fazer. Olha o Saulo que está acontecendo com ele aqui. Olha o que a primeira visão trouxe para ele. Ele viu a Cristo. Ele viu a Jesus. Ele viu que há uma perfeita unidade entre Cristo e o seu povo, os do caminho. Estamos construindo esse raciocínio para os irmãos. Isso sempre vai acontecer e deve acontecer conosco, irmãos. Quando a luz vem sobre nós, nós vamos ser lançados por terra. Nossos projetos de vida vão afundar. Nossos porquês vão desaparecer. Irmãos, quando vocês nasceram de novo, quando vocês tiveram experiência em Cristo Jesus, vocês nasceram de novo, vocês foram, como vamos dizer isso mais adiante, vocês foram batizados no corpo de Cristo. Vocês fazem parte de uma realidade espiritual.
conforme nós vamos ver, nós fazemos parte de uma realidade espiritual. Nós somos a igreja do Senhor. Somos ligados a esse cabeça maravilhoso que é Cristo. Então, quando nós temos essa visão ampliada, então nós nos lançamos por terra aos pés do Senhor. E vamos sempre fazer essas perguntas, né? Senhor, quem és tu, Senhor? Revela-me mais de ti mesmo. Todos nós temos um pouco de compreensão a respeito desse Jesus maravilhoso. Mas nós precisamos insistir na pergunta: quem és tu, Senhor? E na segunda pergunta: que farei, Senhor? Esse é o ponto. Então, o que nós estamos vendo hoje a respeito da visão celestial que, quando Paulo a recebeu, governou completamente seu ministério. Paulo só pode ser explicado pela visão celestial. Ele viu Cristo e a igreja. Esse é o ponto. Aquilo que eu falei, quando você tem essa compreensão, você sabe de onde você foi tirado, você sabe onde você está e para onde você vai. Você tem rumo. Nós não somos um povo que anda à deriva. Nós ganhamos uma visão celestial. Nós sabemos para onde estamos indo. Há algo a destacar aqui para os meus irmãos. O Senhor, Ele não revelou todo o seu projeto, todo o seu plano para Saulo. Porque naquela aparição, quando a luz veio e ele ouviu a voz, aquela mesma expressão, aquela mesma manifestação de voz poderia dizer a Saulo assim: Saulo, então tá, vamos achar um lugar aqui, senta aí que eu vou traçar o meu projeto para você. Você vai anotar tudo que eu quero que você faça. Ele não fez isso. Porque o Senhor já estava no seu coração, mostrando que a visão celestial implica em algo muito maior. Implica em conhecermos o que é o corpo de Cristo. O que é nós dependermos uns dos outros. Mas, ao invés do Senhor Jesus revelar para Paulo o seu projeto, o que ele fez? Falou assim: Saulo, levanta, entra naquela cidade e aguarde. E lá te dirão aquilo que você deverá fazer. Será ordenado coisas que você deve cumprir. O Senhor queria ensinar não só a Saulo, mas também a nós, que a aproximação de Saulo, que nós vamos considerar agora, com Ananias, tem tudo a ver com a nossa interdependência como participantes do corpo de Cristo. Jesus estava ensinando a Saulo: olha, você vai depender de um Ananias. Você precisa entender que, apesar de você ser o Saulo de Tarso, um Ananias que, da mesma maneira como ele vai entrar na história bíblica, ele vai desaparecer, mas ele é importante na sua experiência. Isso é a função do corpo de Cristo. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Para quem pensa que o nosso dedinho do lado direito, do lado esquerdo, não tem função nenhuma, a não ser porque às vezes quando o tênis aperta fica aquele calo, não é para isto. A função desse dedinho no corpo é para o equilíbrio. Aí você fala: mas eu consigo andar com as pessoas que perderam o dedinho e andam. Sim, você anda. Só que você vai compensar o teu andar de tal forma que um dia vai aparecer uma dor na sua parte esquerda, na sua coluna, você não sabe de onde veio. Falta daquele equilíbrio. Alguém no corpo está pagando a falta daquela ação do membro que não está agindo. Então todos do corpo de Cristo têm uma função. Todos dependemos uns dos outros sempre. Isso que o Senhor Jesus queria mostrar. Aí entra então voltem para Atos 9, por favor. Entra a segunda sessão. A primeira sessão, do versículo 1 ao 9, falamos algumas coisas para vocês. E do versículo 10 a 18, entra a segunda sessão, que vai compor então a totalidade do que significa a visão celestial. Primeira parte da sessão fala-nos de que a visão de Saulo foi que os seus olhos foram abertos para ver Cristo. Esse é o primeiro aspecto. Ver Cristo Jesus. Agora, do versículo 10 ao 18, nós temos a segunda parte da visão, que é enxergarmos o que é o corpo de Cristo.
O Senhor então vai estar confirmando o princípio do corpo de Cristo. Como um membro necessita de um outro membro. Ele vai ensinar uma coisa chamada submissão mútua. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. A medida que o Senhor deu para o Bruno, Ele não deu para mim. Não deu. Então eu preciso do Bruno. Eu preciso do Abílio, do meu irmão Abílio, porque a medida que está nele não está em mim. O único que tem a plena medida chama-se Cristo, o cabeça. Então a função do Abílio, a função do Bruno, a função do Lincoln, a função de cada um de nós no corpo é uma função que ela precisa ser, vamos dizer assim, repartida, submetida um ao outro. Então nós precisamos uns dos outros. Esse é o ponto. Então cada um de vocês tem uma medida. É isso que o Senhor Jesus quer nos mostrar em apresentar toda essa visão celestial de modo amplo. É interessante que nós vamos verificar que o simples e desconhecido Ananias cumpre o seu papel no corpo. Ele vai expressar a sua medida. E aquela medida de maneira tal foi expressada que naquela comunhão estava nascendo ali aquele que seria o grande apóstolo Paulo. Mas sem Ananias não haveria Paulo. Sem Ananias não poderia haver Paulo. O Senhor estava mostrando a beleza do funcionamento do corpo de Cristo, uns ligados aos outros, todos dependendo uns dos outros. Aí nós podemos dar uma colocação mais geral, né? A realidade, a visão celestial, ela tem dois braços: Cristo como cabeça da igreja, primeiro braço. Segundo, a igreja como corpo de Cristo. Então o que nós vimos? Pela leitura vocês se lembram que o Senhor apareceu a Ananias também. Ele apareceu a Saulo e apareceu a Ananias. Então nós temos Saulo ligado à cabeça, nós temos Ananias ligado à cabeça e nós temos agora Saulo ligado a Ananias. E ambos ligados à cabeça. Cristo cabeça, aqui Ananias, e Saulo agora corpo de Cristo. Então o que é a visão celestial? Cristo como cabeça e nós como igreja. Então quando nós lemos lá no capítulo 22, nós avançamos 20 anos na história. Depois avançamos mais 2 anos, cai no capítulo 26, aquele que nós lemos. E Paulo estava de maneira firme, determinada. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão. A visão é, ele viu Cristo e viu a igreja. Ele viu Cristo e ele viu a igreja. Esta é a visão celestial. Um simples Ananias, totalmente desconhecido, como ele entrou na história, ele desapareceu, mas ele cumpriu o seu papel. Ele cumpriu a sua função. Essa é a beleza do corpo. E como eu há pouco falei, essa visão celestial, ela tem esses dois braços. É a visão de Cristo e a visão da igreja. A visão do cabeça e a visão do corpo. Esse é o ponto. Há uma união perfeita entre Cristo e a igreja, entre a cabeça e os membros de Cristo, do corpo. Paulo passou, então, como eu estava dizendo, a ser governado por essa visão celestial. E quando você é governado por essa visão celestial, você vai perceber que isso vale para todos nós. Nós temos algo muito mais importante do que a própria vida sobre cada um de nós. É a carreira. Peguem Atos 20, verso 24. Veja que impressionante. Temos aqui a palavra revelando para nós. Atos 20, verso 24. Um texto bem desafiador para o nosso coração. Paulo está aqui diante dos presbíteros da igreja de Éfeso, falando palavras de despedidas, e ele vai chegar num determinado momento e vai dizer o seguinte, verso 24: porém, em nada considero a vida preciosa. Ele está falando da sua própria vida. Aí ele diz na sequência: para mim mesmo, né? Não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo olha para a sua vida e não a vê como preciosa.
Ele coloca algo mais elevado do que a sua própria vida, contanto que ele cumpra a sua carreira. Silvio, você tem uma carreira a cumprir. Uma carreira. A vida que o Senhor dispensou para você, para que essa carreira seja cumprida, seja realizada. Então, quando você tem a revelação, a visão celestial, você entende que a tua vida está nas mãos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você não vai antes nem depois. Você vai quando você cumprir a sua carreira. Que segurança! Que segurança! Nós não somos donos de absolutamente nada. Nós estamos entregues a este que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A este que, conforme nós vamos ver futuramente, esse que nos batizou no seu próprio corpo, a igreja. Nós estamos ligados uns aos outros. Mas essa mensagem tem como objetivo mostrar inicialmente essa visão. A visão celestial é Cristo e a igreja. É a cabeça e o corpo. Como nós vimos nas duas sessões lá do capítulo 9 de Atos. Na primeira sessão vimos claramente a visão de Cristo que Saulo teve. Na segunda, Ananias entrou em cenário e teve a sua participação. Lembre-se, Jesus não foi diretamente ao ponto com Saulo. Ele mandou ele para Damasco. Isso significa, sabe o que, Jane? Que você depende da Vera. Que você depende da Luciana, você depende da Ângela. Vocês dependem uma das outras. Vocês não podem viver sozinhas. E nós também. Porque a medida que há em cada uma de vocês é importante. Agora, ligadas ao cabeça. A igreja funciona assim. Nós estamos ligados uns aos outros. Dessa maneira tão linda, tão maravilhosa. Então acabamos de ver aqui que Paulo, ele coloca a sua própria carreira acima da sua própria vida. Irmão, irmã, nós temos uma carreira. A igreja tem uma carreira a cumprir. Se nós de fato estivermos compreendendo o que significa essa visão celestial, estamos ligados a Cristo e uns aos outros de modo indissolúvel e eterno, então nós temos para onde ir, irmãos. Nós temos para onde ir. Queridos irmãos, a visão celestial nos dá uma clara direção. Você vê a Cristo e a sua igreja. Toda a Bíblia será aberta para você. Toda a Bíblia será aberta para você. Nós somos o corpo de Cristo, estamos ligados ao cabeça desse Cristo maravilhoso. Deixe-me dizer com segurança isto. A igreja não é uma instituição. A igreja não é uma denominação criada por homens. É uma realidade espiritual. A igreja é uma realidade espiritual. A igreja é uma realidade espiritual. E as pessoas perguntam muitas vezes, né? Mas como é o nome da tua igreja? Rapidamente deixa eu contar um testemunho para vocês que há alguns anos atrás aconteceu comigo. Eu gosto muito de sebo, eu gosto muito de livros antigos e às vezes a gente encontra alguma coisa boa. E numa dessas visitas você vai lá naquela parte que é chamada religião e você procura o material que você quer. E normalmente quando você está na parte evangélica, então você vai cruzar com irmãos ali. Aí eu estava buscando os livros, aí eu vi que um irmão queria um papo comigo, né? Ele queria fazer algumas perguntas para mim, né? Aí ele chegou, foi até que ele cutucou e eu esperando a cutucada dele, falou assim, irmão, como é o nome da tua igreja? Perguntou para mim. Irmão, tá bom. Eu sabia, a pergunta viria, né? Só faltou quem é o pastor da sua igreja. Aí imediatamente eu falei assim, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos tentar aqui entrar num túnel do tempo e vamos voltar para as ruas empoeiradas de Jerusalém do tempo de Jesus. Perdão, do tempo dos apóstolos. Vamos lá. Está comigo? Estou com você. Então tá, vamos entrar no túnel, vamos chegar lá, estamos andando nas ruas de Jerusalém, alguma parte lá. Aí de repente, falei, irmão, quem está vindo lá? Pedro. Está vindo Paulo, Pedro, João, Tiago, estão vindo em nossa direção. Nossa, eu queria um cenário lá. Aí chegamos perto deles. Aí, olha, aqui está Pedro, aqui está João, aqui está Tiago. Aí eu falei assim, irmão, pergunta para Pedro o que você perguntou para mim. O que ele respondeu, eu estou dentro. Como é o nome da igreja dele? Compreende a dificuldade? Irmão, não é uma questão de nome. Na verdade, nós nos reunimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não somos uma instituição, nós não temos uma denominação. Nós nos reunimos em nome de Jesus.
Uma outra coisa que não explica tudo. Não explica tudo, mas vale a pena a gente refletir. Não explica mesmo, tá? Mas é apenas para refletir. Eu, colocando uma outra vez para uma pessoa, irmão, vamos pensar da seguinte maneira. Olha, Jesus chegou na rodoviária de Londrina. Chegou lá, é Jesus chegou na rodoviária, desceu, entrou no Uber, ou entrou num ônibus, entrou lá num táxi e deu um tapa nas costas. Você, eu sou Jesus, eu quero que o senhor me leve para a minha igreja. Onde ele iria? Onde ele iria? Aí o cara fala, não, depende da fé do motorista, né? Ele vai, chegou Jesus. Mas onde ele iria? Vocês percebem a dificuldade da situação? Porque a igreja é uma realidade espiritual, gente. A igreja ela não tem um título, a igreja não tem um nome humano. A igreja não tem uma especificação denominacional. A igreja ela é composta dos que foram regenerados. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Aqueles que foram chamados desse mundo para a sua maravilhosa luz. Esta é a igreja. Então nós nos reunimos em nome de Jesus. Nós nos reunimos nesse nome precioso. O importante, irmãos, é que nós sejamos governados por essa visão. E como insisti com vocês, na outra mensagem vai ser importante nós agregarmos a esta, que vai falar da vocação celestial, porque envolve a cruz entrando em ação. Porque a única maneira dessa visão se tornar um chamamento real de experiência na sua vida é se a cruz operar em você. É se a cruz vier e operar. Porque aí nós vamos experimentar, de fato, o que significa não mais eu, mas Cristo. É o que Paulo provou. E disse para o rei Agripa, eu, rei Agripa, não fui desobediente à visão. Olha só. Então, insistimos, a igreja não é uma instituição humana, é uma realidade espiritual. Ela teve, vamos dizer assim, o seu nascimento, vocês se lembram, nós não vamos lá, para ganharmos o tempo aqui, em Atos, no capítulo 1, então ali tem 120, ou aproximadamente 120 irmãos reunidos e estão orando. Orando um pouquinho antes do Pentecostes. Eram 120 aproximadamente irmãos orando. Mas no capítulo 2 vem o quê? Vem o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre todos aqueles que estavam naquele cenáculo, 120. 16 nações representadas ali. E acontece tudo aquilo que está registrado em Atos capítulo 2. Então aqueles 120 irmãos que estavam reunidos se tornaram 120 membros de um mesmo corpo. O que o Espírito Santo fez? Então, quando Cristo foi glorificado, está sentado no mais alto e elevado trono, então ele envia o Espírito Santo, sob a ordem do Filho e do Pai, e vem e batiza aqueles 120 em um corpo. E ele se torna, então, uma realidade espiritual. Qual que é o papel do Espírito Santo? Trazer as realidades do cabeça celestial para o corpo de Cristo que está na terra. Esse é o papel do Espírito Santo. Então a igreja nasce ali. Então a partir do momento que uma pessoa ela ganha experiência em Cristo Jesus, nasceu de novo, ela é batizada no corpo de Cristo. É uma realidade espiritual. Agora, para nós irmos para o final, voltem para Atos 26, verso 19. Atos 26, verso 19, naquela conversa ainda de Paulo agora com o rei Agripa, porque não fui desobediente à visão. Por que Paulo disse, porque eu não fui desobediente? Por que ele falou assim, mas rei Agripa, eu fui obediente à visão? Ele falou, eu não fui desobediente. Ele coloca uma negativa aqui. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que a desobediência habitava nele. É assim conosco, irmãos. Não tem a menor dúvida. Você nasceu de novo, mas saiba que a desobediência está em você. Infelizmente, irmãos, nós podemos perder a visão e nos tornar uma casca religiosa. Nós podemos tornar simplesmente uma religião, Nós podemos tornar um local apenas de encontro. O que aconteceu com Laodiceia? Não precisam ir lá. Vocês leem capítulo 3, versículo 14 a 22. Aquela sétima igreja é repreendida. Lembra-se, quando ela estufava o peito, dizia, de nada tenho falta, sou rica e abastada. O que Jesus falou assim, vai falar que você não é quente, não é frio, porque és morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aconselho que de mim a compres ouro refinado para te enriqueceres. Não é isso? Compre colírio para
ungires os olhos e poderes ver, e vestes para poder esconder a tua nudez. Esta igreja perdeu a visão celestial. Começou a andar em círculo em torno de si mesma, se tornou uma casca. Foram desobedientes. Então saiba, está em mim, está em você. A desobediência habita em nós. Então Paulo ele foi muito categórico. Eu não fui desobediente. Por quê? Porque a desobediência habita nele. Então você vê irmãos muitas vezes assim, né? Subindo, mas de repente, cadê o irmão? Cadê a irmã? Pois é, sumiu. Ele fez algumas escolhas na vida que geraram prazer, é assim que acontece com muitos. Esse é o ponto. Há um grande perigo para todos nós, irmãos. Se nós perdemos a nossa consagração, nós perderemos a visão. Se nós perdemos a visão, nós vamos andar em círculos, seremos errantes. Para finalizar, eu quero que vocês abram em Juízes capítulo 16. Juízes vem depois de Josué. Depois de Deuteronômio vem Josué, depois vem Juízes. Juízes capítulo 16. Aí tem a história de um juiz chamado Sansão. Olha que ensino para nós. Juízes 16, de 19 a 21. Vou ler aqui. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia, ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram dele, lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com as 2 cadeias de bronze e viravam o moinho no cárcere. Até aqui. Olha o que aconteceu com Sansão, um juiz. Ele era um nazireu. Ele tinha algumas qualificações dadas pelo Senhor, e uma das bênçãos era o cabelo em tranças que representavam a glória do Senhor. Representava toda a ligação dele com o Senhor. Mas quando Sansão, por causa do seu pecado, ele perdeu a sua consagração por causa do pecado, das suas escolhas erradas. Perdeu a consagração, ele perdeu a visão. Os olhos foram furados. E o que foi feito com ele? Amarraram eles e ele foi rodar moinho, andando em círculos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quando nós, por causa do pecado, perdemos a consagração, vamos perder a visão. E se perdemos a visão, vamos rondar em círculos. Tem muita gente, muitos irmãos andando em círculos. Por isso que a visão celestial deve nortear a nossa vida, irmãos. Irmãos, vocês fazem parte de uma realidade espiritual, ligados a Cristo, cabeça. Vocês fazem parte de um corpo vivo. Somos uma realidade espiritual. Que o Senhor verdadeiramente tenha misericórdia de nós. Que nós não sejamos desobedientes à visão celestial. E como disse há pouco, para nós concluirmos, no outro encontro vamos estar falando sobre a vocação celestial, que é uma união indispensável entre a visão e a vocação. Porque se nós só soubermos, que bênção, Cristo é o cabeça e fazemos parte do corpo, até aí tudo certo. Mas aí vem o chamado, vem a vocação. Agora, sem cruz, é impossível que a visão se torne uma realidade em você. Aí vem aquele caminho, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir após ele. Essa é a vocação celestial. Mas era importante eu dizer inicialmente para os meus irmãos esta realidade. O que significa a visão celestial? É vermos Cristo e a igreja. Vermos a cabeça e vermos o corpo. Esse é o ponto. E nós vamos insistir, para que essa visão se torne invocação, a operação do caminho da cruz é inevitável, insubstituível. Podemos criar até aqui uma equação. Visão celestial mais cruz é igual a vocação celestial. Você vai expressar essa realidade por onde quer que você possa ir, e eu também. Então, glória a Deus pela sua bendita visão celestial. Irmãos, vocês fazem parte dessa verdade. Temos uma visão celestial.
E como Paulo, precisamos ser governados por esta visão celestial. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Agora vamos avançar. Como Deus é maravilhoso, amados irmãos. Só Ele pode verdadeiramente nos regenerar em Cristo. E também só Ele pode nos conceder essa visão celestial. Que os nossos olhos sejam abertos para vermos Cristo como cabeça e ver a igreja como seu corpo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos revelar que Cristo é o cabeça da igreja. Nós te agradecemos também por nos revelar que a igreja é o corpo maravilhoso de Cristo. Ah, Senhor, obrigado pela visão celestial dada a nós. Que nós sejamos fiéis a essa visão. Que como Paulo possamos dizer, não somos desobedientes a ela. Queremos avançar, Senhor. Ajuda-nos. Abençoe o teu povo aqui reunido. Que essa palavra não volte vazia, Senhor. Nos dê uma semana, Senhor, guardadas e governadas por essa visão. Derrama sobre cada um das tuas virtudes, do teu amor, do teu espírito, da tua unção. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, Deus abençoe vocês. Uma semana na graça do Senhor, governados por essa visão. Amém.